Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de utilizar do grande expediente, não vou utilizar, obviamente, todo o tempo, em função até dos apelos aqui da presidência da Casa para que nós façamos a sessão num tempo mais reduzido, mas é importante, senhor presidente, nós aqui tecermos algumas considerações sobre esse momento grave que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Eu quero elogiar o comportamento da presidência da Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Paulo Correia, que inclusive nos consultou neste final de semana, ligando para vários deputados e amadurecendo uma ideia de já tomar algumas medidas no âmbito aqui do Poder Legislativo de prevenção a esta pandemia que já chegou ao Mato Grosso do Sul e, de acordo com os especialistas e as autoridades de saúde, a melhor forma de nós enfrentarmos essa doença é a prevenção. É a prevenção. Então, aqui na Assembleia Legislativa, o nosso presidente já tomou algumas medidas que são importantes, por exemplo, suspendendo audiências públicas, suspendendo reuniões com 30, 40, 50 pessoas, né? E eu mesmo, nesta semana, teria uma atividade aqui à noite, mas o presidente me consultou e imediatamente nós suspendemos essa atividade e acredito que o presidente ainda deverá anunciar outras medidas, porque a situação realmente é muito grave, Nós estamos acompanhando nos países da Europa, por exemplo, a Itália, o deputado Barbosinha acabou de anunciar aqui no microfone uma mensagem de um padre que está em Roma, e num dia só, mais de 300 pessoas faleceram com o coronavírus. E nós não podemos esperar que a situação se agrave aqui no nosso estado para tomarmos medidas realmente sérias, drásticas, porque estamos preocupados com a saúde da população. Esse é um problema de saúde pública. Eu estive acompanhando o decreto do senhor governador, né, e adotou também algumas medidas em âmbito da administração estadual, porém, eu queria aqui fazer um apelo ao governo do estado, senhor presidente, né, para que suspendesse as aulas na rede estadual de ensino. Acredito que o governo tem a sua avaliação, está sendo orientado por técnicos, por especialistas, porém, nós precisamos sensibilizar o governo do estado para que suspenda as aulas nas escolas estaduais, da mesma forma que várias prefeituras já estão tomando essa medida. Em Campo Grande, a partir de quarta-feira, não terá mais aula na rede municipal. E o Estado tem uma rede grande de escolas em todos os municípios e aqui na capital, e nós não podemos correr o risco de ter uma disseminação desse vírus de forma rápida, porque a escola, deputado Neno Razuc, ela concentra 800, 900 mil pessoas, né, entre alunos, professores e funcionários. Chega na escola um aluno contaminado, rapidamente ele vai espalhar esse vírus, né, por toda a escola. Então, eu estive vendo uma explicação de um matemático no Fantástico agora, domingo, e ele dizia assim, essa epidemia, ela tem um momento em que ela surge, depois tem o pico, depois vai diminuindo, né? Se você não adotar medidas preventivas, drásticas, ele
ele pode subir de uma hora para outra, assim, o vírus se alastra muito rapidamente, né? Agora, se você adotar medidas, não deixando a população se concentrar, tem o transporte coletivo, tem o shopping center, tem as escolas, as igrejas, né? Isso pode espalhar de uma forma muito rápida e esse pico ser atingido, né, em semanas, né? Então, eu penso que nós precisamos adotar medidas rápidas, não é questão de alarmismo, né, de fazer deixar as pessoas assustadas, mas é uma questão de prevenção, realmente, né? Ou nós podemos ter uma situação mais controlada, ou daqui a pouco não vai ter leito em hospital, muita gente contaminada, precisando de UTI. A nossa rede pública, infelizmente, não está preparada para um número muito elevado de casos assim que necessitem, né, de hospitais. Então, deputado Neno, eu quero fazer este apelo ao governador e gostaria de contar com a solidariedade dos colegas para que suspendesse as aulas, e ainda vou fazer uma segunda sugestão. Eu acho que o governo do Estado deveria voltar atrás na jornada de trabalho dos servidores, que era 6 horas, foi para 8, e reduzir a jornada de trabalho em todos os órgãos públicos para 6 horas, fazendo inclusive um revezamento de servidores para que não haja muita concentração de gente nos órgãos públicos. Uma turma trabalha no período matutino, a outra turma trabalha no período vespertino. São 2 sugestões que eu apresento ao governo e faço esse apelo, principalmente na questão da educação, né, das escolas. Eu sei que o governo está atento, está acompanhando, mas nós não podemos deixar explodir da noite para o dia o número de casos, né, senhor presidente, para a gente tomar medidas dessa natureza. Eu peço o apoio dos colegas dessa casa, porque eu estou recebendo esse pedido das escolas, dos diretores, dos professores, que estão me ligando, mandando mensagem, porque as pessoas estão preocupadas. Nós temos pessoas com asma, com bronquite, pessoa que tem problema cardíaco, essas pessoas estão realmente muito preocupadas. Então, esse apelo que faço ao governo. Deputado Neno, uma parte. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp. Ouvindo o seu apelo, vim aqui me colocar também como solicitante desse apelo ao governo também. Vi ontem o decreto, que com certeza o governador foi orientado pelo secretário de Saúde, Geraldo Rezende. Achei que o secretário errou. A Organização Mundial ontem emitiu uma nota dizendo que só isolamento vai controlar o vírus e anunciou morte de crianças. E, ao mesmo tempo que a Organização Mundial de Saúde diz que precisa ser isolado, que as pessoas precisam se isolar, o secretário acaba deixando passar uma situação como essa. Acho que ele errou. Já critiquei ele no passado. O ano passado, durante a crise de dengue, critiquei a omissão do secretário. Vejo que não mudou nada. A gente está falando de coronavírus, mas a dengue também vem matando no estado. Já matou 18 no estado a dengue. A dengue preocupa, e me preocupa mais ainda a omissão do secretário, ainda numa situação dessa como o vírus, aí que contagia todo mundo, um vírus altamente contagioso. E não recomenda isolamento. Eu acho que também apoio o isolamento. O governo deveria fechar as escolas e nós temos que tomar medidas para que não ocorra essa omissão, essa falta de responsabilidade por parte do secretário. Obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui que enquanto o mundo inteiro está tomando medidas de prevenção a esta pandemia, lamentavelmente, o nosso presidente da República vai na contramão da história
Ele que é o mandatário maior desse país, deveria dar o exemplo para a população. A pessoa que tem uma suspeita, né, de contaminação deve ficar em casa, deve se recolher, não pode ficar tendo contato com outras pessoas. O presidente que viajou para os Estados Unidos e na sua comitiva hoje tem 13 pessoas contaminadas, já confirmados 13 casos de pessoas que estiveram nessa comitiva. O presidente domingo sai às ruas e vai cumprimentar as pessoas, deputado Lídio, dando um mau exemplo, fazendo tudo aquilo que ele não poderia fazer nesse momento. E o mais grave são as declarações dele na imprensa. Não, isso aí estão exagerando, não é bem assim, né? Isso aí é um alarmismo. Não, não é, não é. O presidente da República, ele tem que fazer coro ao seu ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que está, né, fazendo apelos constantes à população e seguir as orientações dele, não sair em locais e não incentivar a aglomeração de pessoas, não incentivar, não é? Então, as pessoas, elas que estão ocupando cargos hoje, públicos, como nós aqui, deputados, né, governador, prefeitos e o presidente da República, nós temos que dar o exemplo. Eu, por exemplo, deputado Lídio, já suspendi todas as reuniões, né, audiências públicas que ia fazer essa semana aqui, reunião de partido, nós estamos suspendendo, vamos usar as redes sociais, vamos, né, conversar, fazer reunião pelas redes sociais, mas nós não podemos dar um mau exemplo nessa hora, vamos suspender atividades que concentram muitas pessoas. Lamentavelmente, o presidente da República dá esse mau exemplo, mas nós que estamos aqui temos que fazer a nossa parte. Deputado Lídio. Deputado Pedro Kemp, eu quero parabenizar Vossa Excelência por estar trazendo, discutindo esse tema. Na verdade, há uma preocupação realmente muito grande. Nós, para você ter uma ideia, eu estou fazendo o dever de casa. O senador Nelsinho Trade foi com o presidente, na caravana do presidente, para Miami e voltou de lá com esse vírus. Está em quarentena. Segundo ele, várias pessoas, ele fez o contato com meio Congresso. Na sexta-feira teve aqui a senadora Simone Tebet, a deputada federal Rose Modesto, que tiveram com ele. E a Adriane esteve aqui, numa palestra sobre a atuação da mulher na política. A gente, enquanto a deputada Rose confirmou ontem à noite, deu negativo. A senadora Simone também deu negativo. Então, agora eu consigo liberar a Adriane, mas enquanto isso estava preocupação, ela ficou trancada em casa, no quarto. Por quê? Porque é uma expectativa, você precisa saber esse ciclo e quebrar esse ciclo. Agora, realmente, me assustou quando eu vi as imagens e vi o presidente num ato. Mato Grosso do Sul, Campo Grande foi bem responsável, as pessoas fizeram uma carreata, foram para dentro dos veículos. Agora, o presidente ficou lá e não saiu lá na sacada, não se conteve, foi lá cumprimentar as pessoas. É um risco muito grande mesmo, porque ele também era suspeito, né? Ele também estava suspeito, fazendo exame, deu negativo, mas precisava fazer a contraprova. Então, existe uma preocupação. Vocês veem, se vocês estão acompanhando num casamento que houve aí de uma irmã de uma blogueira, não sei o que lá, a cantora Preta Gil, o contato dela foi através do microfone, ela cedeu o microfone para uma outra pessoa que estava contagiada, e quando foram checar no hotel, era uma pessoa que havia chegado de outro país, estava hospedado no hotel e passou para todo mundo. É comprovado que de uma pessoa está chegando a 80, a 100 pessoas, a transmissão. Vossa Excelência está usando o microfone. Longe. Cuidado. Longe, deputado. A cantora canta junto, assim, a gente está ficando meio distante aqui. Então, há uma preocupação muito grande, realmente. Isso não é brincadeira, né? E o Brasil não é um país preparado para isso. Nós temos 56 mil leitos de UTI, a metade disso, 26 mil, é do Sistema SUS. O Sistema SUS já adquiriu mais 10 mil leitos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, é praticamente 100% ocupado. São leitos da rede pública que são ocupados, os UTIs não estão lá 26 mil à disposição, esperando se vai ter problema, não. São leitos ocupados. Se você for aqui em Campo Grande hoje, talvez você não consiga achar um leito de UTI desocupado. Então, esse é o grande problema nosso, a preocupação é essa. E as pessoas de idade necessitam ser entubados, ir para a máquina, ir para o ventilador, porque não consegue, ataca o sistema respiratório de maneira abrupta, violenta. Então, essa realmente é uma preocupação e nós não podemos correr o risco
de deixar as coisas acontecer, nós temos que ser prudentes, né? Então, realmente nos cuidarmos. Eu estou suspendendo tudo, eu tinha um grande evento agora, dia 27, já suspendi. Eu estou suspendendo todas as questões das movimentações do Estado, é um período de filiações partidárias, de candidato a prefeito, eu estou suspendendo tudo para que a gente não corra o risco e a gente possa evitar realmente que essa pandemia chegue no nosso Brasil. E aí a minha preocupação é porque o brasileiro, ele é muito acomodado. Nós estamos aí numa violência da dengue e as pessoas não estão cuidando, né? O lixo para todo lado, os problemas, terrenos tudo sujo porque o proprietário não limpa e cada vez mais aumentando isso. Então, essa preocupação é o grande maior problema que nós estamos com a dengue. A imunidade das pessoas está muito baixa. Se esse vírus realmente se viraliza aí, nós estamos com uma preocupação muito grande. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, quero incorporar ao meu pronunciamento uma fala ponderada, colocando aqui pontos muito importantes. Deputado colocou aqui a preocupação com o nosso sistema de saúde hoje, que não comportaria, né, um aumento drástico de pacientes da noite para o dia. Nós sabemos, aqui em Campo Grande, nós temos uma demanda para leitos de UTI, né, grande já hoje, né, pessoas aguardando uma vaga, né, na UTI. Se acontece de precisar da noite para o dia 30, 40, 50 leitos de UTI, nós não temos como atender hoje. A China, que é uma potência, né, econômica, ela construiu o hospital do dia para a noite, né? Mas a realidade nossa é completamente diferente. Lá eles construíram um hospital para atender aqueles casos que estavam lá precisando de um atendimento intensivo e agora até, né, estava vendo no noticiário que eles estão desativando o hospital, que não é necessário mais. Mas nós aqui, o nosso sistema de saúde, infelizmente, não tem essa condição de um dia para o outro, ampliar o número de leitos disponíveis para atender casos graves, né? Então, a melhor coisa que se pode fazer nesse momento, deputado Gerson Claro, é a prevenção. É a prevenção. Tudo que nós pudermos fazer nesse momento para evitar que esse vírus se propague de forma rápida, nós temos que fazer. Conceda uma parte. Deputado, também para parabenizá-lo pela fala e aproveitar também para elogiar realmente o comportamento do ministro Mandetta, elogiar o comportamento e as atitudes do presidente Paulo Correia, comunicar que nós tivemos a oportunidade de participar ontem de uma reunião de emergência convocado pelo governador do estado lá em seu gabinete, onde foi, a partir de orientações técnicas, foram dadas as explicações de quais ações o governo estariam, já não a partir de agora, mas que o governo, para o senhor ter ideia, o comitê foi formado dia 30, 31 de janeiro, que já está acompanhando minuto a minuto tudo o que acontece a nível de mundo. Tem um comitê de emergência composto pela Defesa Civil, Secretaria de Saúde, bombeiros, uma composição governamental, é um comitê que acompanha isso minuto a nível de Brasil. As ações, como disse o próprio governador, o senhor menciona da questão da nossa saúde e da nossa estrutura no Estado, não é só no Estado, é no Brasil, é no mundo. Há uma expectativa que o pico deverá acontecer ao final de abril. Portanto, na quarta-feira passada, senhor presidente, eu já me manifestei a partir de uma fala do deputado Marçal, a preocupação, a responsabilidade e qual que era o comportamento da nossa sociedade. É um momento em que a solidariedade vai ter que falar mais alta do que o egoísmo. É um momento de que a responsabilidade não pode ser cobrada somente, aliás, os homens públicos talvez muito pouco podem fazer, cada um cumprindo o seu papel. A sociedade é mais importante do que a ação governamental neste momento, mas a ação governamental vai ser necessária, nós não temos dúvida disso. A cada dia multiplica-se, prolifera o vírus e ele vai nos atingir brutalmente. Então, quero dizer para o senhor que existe sim do governo do Estado, passo a passo, a partir de orientação técnica, o que o governo vai fazer neste minuto, neste dia,
amanhã, e cada ação que for necessária, desde encampação de empresa que produza algum produto que é necessário, não tenho dúvida, senhor deputado, nós hoje ouvíamos, por exemplo, eu vi gente falar de importação de álcool gel. Ninguém vai importar porque o país não vai deixar exportar. Então nós temos que preocupar que nós temos que produzir aquilo que a gente precisa. As ações deverão ser muito mais sérias do que muita gente imagina, mas eu tenho certeza que o governador, assim como o presidente Paulo Corrêa participou ontem, está bem orientado, está preparado e determinado para tomar as ações que foram necessárias para combater esse vírus, contando com a solidariedade do povo brasileiro e do povo sul-mato-grossense. Eu agradeço as informações trazidas aqui pelo deputado Gerson Claro, e é importante que ele, enquanto líder do governo, faça essa interlocução junto ao governo do Estado das preocupações que nós estamos levantando aqui hoje. Eu continuo achando que seria muito importante a suspensão das aulas na rede estadual de ensino neste momento. Ontem nós tivemos uma notícia, numa escola particular, um aluno contaminado. A escola suspendeu as atividades, E por quê? Porque o aluno chega na escola, ele esbarra em vários alunos, cumprimenta outros, abraça outros, a professora vem, então espalha muito rapidamente. Então nós podemos aqui em Campo Grande ter meia dúzia de casos e no outro dia ter 500 casos, Então essas medidas, a meu ver, são necessárias neste momento. Deputado, uma parte. Deputado, falar um pouco aqui distante, deputado Pedro Kemp traz um assunto que hoje ele é falado no mundo inteiro e praticamente 24 horas. E eu acredito, deputado Kemp, que é preciso sim que tenham em todos os estados e todos os municípios ações coordenadas de forma simultaneamente, porque é uma forma da gente conter mesmo essa possibilidade real da viralização desse vírus aí. Eu estou há 5 dias que eu preciso visitar meus pais, que inclusive meu pai tem 83 anos, passou recentemente por um AVC, e eu esperando o resultado que a Rose fez, inclusive ela teve que ir a Brasília de carro para evitar ir de avião, e graças a Deus ontem à noite ela mandou uma mensagem para a gente, quase 11h30 da noite, que o resultado negativo, tranquilizou também o deputado Lídio, que é a esposa dele e a vice-prefeita estava aqui presente. Então, essa é uma preocupação, deputado Pedro Kemp, tem que ser de todo mundo mesmo. Eu confesso a Vossa Excelência que eu nunca imaginei ver o que estamos vendo agora, o mundo parando, os países fechando as suas fronteiras. E o Brasil, o deputado Lídio falou com muita propriedade, nós temos uma cultura muito ruim no que diz respeito à falta da prevenção. É incrível como que o Brasil só corre atrás do leite derramado. As praias estavam cheias esse final de semana. O governador baixou um decreto, o bombeiro com alto-falante pedindo para o pessoal não ir para a praia e o povão lá na praia. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu também, em tese, concordo que eu acho que as escolas, nesse momento, mas o governo tem a sua base técnica, que os médicos profissionais infectologistas têm dado esse respaldo, mas, em tese, eu acredito que deveria ser uma ação coordenada de forma geral, simultaneamente, mas a gente espera que essa pandemia não chegue aqui. O que cabe a nós? E aí parabenizo o deputado Paulo, presidente desta casa, juntamente com os membros da mesa diretora, já pelas ações que tomaram, e acredito eu que da mesma forma que a Unare está pensando aí, eu acho que hoje temos uma reunião e quem sabe a gente até parar um tempo aqui para a gente deixar as coisas fluírem de forma natural. E finalizo, deputado Pedro Kemp, dizendo o seguinte, a minha maior preocupação, mais do que o vírus, sabe o que é? É esse pânico que está na cabeça de todo mundo. É preciso que tenhamos maturidade, que tenhamos serenidade, é preciso que o princípio da solidariedade, muito dito aqui, bem dito pelo Gerson, que prevaleça, porque também temos um país que a cultura é de querer tirar vantagem da desgraça alheia. Já foi preso ontem um cidadão que estava produzindo o álcool gel, ou seja, esse é o momento em que não adianta somente eu estar bem, não adianta apenas eu estar protegido, a minha família, é preciso que nós pensemos
de forma geral da nossa Coletiva. sociedade, de forma coletiva. Então, quero aqui parabenizar Vossa Excelência e lamentar aqui o comportamento do Jair Bolsonaro. Votei nele, trabalhei por ele, porque naquele momento é o que representava a perspectiva de esperança para o povo brasileiro. O Brasil começou a caminhar bem do ponto de vista econômico, mas o comportamento dele, quero aqui dizer da minha tristeza, ele jamais deveria ter feito o que fez ali no domingo. Mas a gente espera que isso sirva de exemplo e que não venha se repetir mais durante o seu mandato. E que Deus nos dê sabedoria. Quero aqui conclamar todos, os homens e mulheres do bem, aqueles que acreditam em Deus. Acima de tudo, acima do vírus, acima de pandemia, existe alguém que tem o controle de todas as coisas. E como diz o salmista, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Esta praga não chegará à nossa tenda, e gostaria que todos pensassem dessa forma. A fé, ela é capaz de mudar circunstâncias. Muito obrigado e agradeço a parte que Vossa Excelência nos concede. Agradeço a parte de Vossa Excelência e queria dizer, senhor presidente, os colegas acabam de informar aqui que aconteceu já a primeira morte no Brasil, em São Paulo, agora foi confirmada a primeira morte por coronavírus, né? Então, infelizmente, a gente tem que fazer esses registros, né? Não é para alarmar, mas é justamente para nos conscientizar da necessidade das medidas, né, de prevenção que nós precisamos adotar aqui. Com a parte ao nobre deputado quase que eu falei Coronel Davi. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp. Ao invés de fazer um discurso de embate ideológico com Vossa Excelência, eu gostaria de mirar aqui as minhas palavras no sentido de que o momento, a despeito de haver disputa ideológica campeando pelo país, o discurso nesse momento tem que ser de responsabilidade. É verdade. Muitos usaram a imagem do nosso presidente cumprimentando as pessoas no domingo como se fosse o fim do mundo, quando à noite as mesmas pessoas que ocuparam as redes sociais criticando esse gesto do presidente se reuniram num ambiente fechado com mais de 1.300 pessoas, onde foram prestigiar a inauguração de um canal de televisão. Então, essa responsabilidade, essa hipocrisia nas discussões e principalmente nas críticas, elas têm que ser deixadas de lado, principalmente quando tem cunho político. Porque, como disse Vossa Excelência, tem gente morrendo. E quando há perigo de vida, não se pode adotar discurso político para a gente fugir dessa pandemia. Tanto que entendo que o presidente Paulo Correia adota uma medida bastante elogiável do ponto de vista da prevenção, presidente, que nós temos que ter nesse momento, e digo que o gesto de Vossa Excelência será com certeza copiado pelas demais assembleias legislativas do país. Homens públicos, deputado Pedro Kemp, precisam ter coerência com a função, o cargo e a responsabilidade que cada um tem, e essa Assembleia, mais uma vez, sai na frente, presidente. Então, parabéns. Me junto a Vossa Excelência na preocupação, deputado Pedro Kemp, e mais uma vez digo que aqui não há espaço para disputa política ou ideológica. Nós temos que salvar vidas de brasileiros que realmente precisam de orientação e precisam da salvaguarda da União, dos estados, dos municípios, para evitar acontecer tragédias aqui no Brasil. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço e me sinto irmanado com o espírito de Vossa Excelência, no sentido de que essa hora não é hora de disputa ideológica, política, mas é hora de todos nós colaborarmos para que esse momento não traga tantos problemas para o nosso povo. Eu vou encerrar, senhor presidente, dizendo que faço aqui
mais uma vez, um apelo ao governo do Estado para suspender as aulas da rede estadual. Esse é um apelo que eu faço em nome dos professores e diretores. Como eu disse, vários já me ligaram, preocupados, pessoas, inclusive, que têm problemas de saúde e estão indo trabalhar e estão com muito receio de serem contaminadas. Então, eu faço esse apelo ao governo, faço um apelo também para que ele retome a jornada das 6 horas dos servidores, intercalando 2 turnos para diminuir o número de funcionários nas repartições públicas. Esse é um apelo que nós fazemos em nome dos servidores. Eu acabei de receber aqui vários bilhetes, né, servidores que estão nos ouvindo e fazendo esse apelo para que nós sensibilizemos o governo do Estado. As pessoas estão realmente muito preocupadas. E eu finalizo aqui, antes de ouvir a parte do deputado Lídio, parabenizando o deputado Paulo Correia pelas medidas que Vossa Excelência tomou e, como disse aqui o deputado Coronel Davi, é um exemplo para todas as Assembleias Legislativas do Brasil. Encerrou? Então, encerro, senhor presidente, agradecendo os apartes dos colegas deputados. Deputado Lídio, Vossa Excelência pode falar no meu ouvido daqui a pouco.